paz, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com a gravação do Talking Cast. E hoje eu estou aqui com meus amiguinhos. Glória a Deus por isso, que é muito bom. Fala aí, como é o seu nome mesmo? Eu sou o Alexandre. É, não. Prazer, irmão. Eu sou a Érica, Graça e Paz. E eu sou a Agatha, Graça e Paz. Graça e Paz, irmã. Deus abençoe. Ai, gente, mas é isso. Nós estamos aqui mais uma vez, na verdade, nesse aspecto aqui de uma conversa. E com isso nós vamos prosseguir com essa conversa em uma forma de um novo quadro. Que o novo quadro é Além da Palavra, tá? Espero que vocês assistam aí. Vai ser bênção, né? Vai, em nome de Jesus. Porque aqui o nosso objetivo, como nós já falamos em outros vídeos, é trazer a palavra a qual nós somos ministrados dentro da nossa igreja. Então a gente quer trazer além daquilo que nós ouvimos durante os domingos que nós temos aqui. E que você se sinta à vontade em ouvir. Acho que é bom também colocar que a ideia do quadro vai ser sempre trazer um convidado, né? É verdade. Um líder, um membro da nossa igreja para participar aqui com a gente. Verdade. Para conversar, falar sobre a palavra e tudo mais. Sim. Então, fiquem espertos que o convite vai chegar. Vai ser o próximo. Vai chegar. E outra coisa também, nós estamos lá com o nosso Instagram, do Talkcast. É muito importante, aí vai aparecer na descrição do vídeo. Você segue lá porque vai ter informações, enquetes também sobre o pessoal que é da nossa igreja aqui, ou até mesmo você que assiste que não é da nossa igreja. A gente vai ter umas enquetes lá de qual palavra a gente trazer nas próximas gravações. Então, se você estiver ligado aí no canal, você está ciente. Vale reforçar que o Talking Cast agora tem um Instagram só dele, só dele, não é mais é. aquele da igreja. Isso, então a gente verdade. vai começar a postar conteúdos no Instagram do Talking Cast. Segue então, lá, gente. Quem ainda não segue, procura a gente lá e começa a seguir. Segue o Instagram da igreja. Segue o Instagram da Érica. Da Érica, dos patrocinadores. Mano, segue geral, velho. Ajuda o pessoal aí a crescer, a somar. E vamos que vamos. Show. Então vamos começar aqui, Vamos lá, amiguinho. Vamos lá. Meu, e hoje o tema é forte. É forte, Brasil. É forte. Quer tomar um café? Na verdade, é algo que a gente se lidar todos os dias. Né? Verdade. E o tema é o perigo de ceder à pressão. Yes. Meu, e é pressão por todos os lados, em todos os ambientes. É na nossa família, é na nossa casa, é no trabalho, é na igreja, é em todos os lados. Em todos, mano. Não tem como. E é muito mais propício a gente ceder do que enfrentar, do que resistir, né? Parece menos trabalhoso, né? Parece, mas é verdade. Mas, como base, sempre a Bíblia é a nossa base, né? Óbvio, sempre. E essa palavra aqui na nossa igreja foi compartilhada pela pastora Nayara. Isso aí. Uma bênção de Deus que tem sido usada aí para nos alimentar aos domingos. E está lá em Juízes 16. E nós vamos ler do 15 ao 17. Tá bom? Isso aí. Vamos lá, meus amiguinhos. Quem vai? Pode Eu ser. vou ler, posso ler o 15? Pode. Ler tudo. É mesmo? Deixa eu fazer, pode É ler. verdade. Pode ler. Ó, Juízes 16, do 15 ao 17. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. 17. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer homem. É isso? É isso. Desenrola aí, Érica. Gente, eu vou fazer uma breve introdução aí. O que acontece? Essa palavra, como a Ilana falou, foi pregada pela pastora Nayara, né, gente? Sim. E eu compartilhei na célula, né? Então, assim, o que eu tentei introduzir, trazendo a história de Sansão um pouco. Sim. Porque eu fiquei pensando, né? A gente é pressionado, como vocês falaram, o tempo inteiro. Sim. Mas eu acho que o maior perigo da pressão é porque a gente não consegue identificar o quanto aquilo pode ser prejudicial pra gente.
Então, naquele momento ali da pressão, a gente só quer fazer o quê? Ceder. Porque a gente não consegue racionalizar o que aquilo pode nos trazer. Então, assim, Sansão, ele já tinha sido traído anteriormente por uma filisteia, justamente por pressão. Ele jogou, né, quando ele foi lá pro casamento dele com a mulher, com a primeira mulher dele, ele foi e fez um enigma. Que ele foi muito ligeiro fazendo aquele enigma, porque só ele poderia adivinhar. Porque foi quando ele matou lá o leão, como se fosse um cabrito, né, como se fosse nada. E aí ele voltou e tava cheio de mel lá dentro, e aí ele foi e lançou o enigma. Mas assim, só ele tinha visto aquilo. Beleza. E aí ele falou, em 7 dias, beleza, quem adivinhar vai levar as 30 mudas de roupa lá, tá bom. Aí, passou 4 dias, ninguém acertou nada. O que os filisteus fizeram? Falou pra mulher, ó, você vai lá falar com ele e vê se ele conta pra você qual que é o enigma. E ele contou, e aí o pessoal, né, incrivelmente adivinharam o enigma. E aí ele não sacou naquela hora que, mano, tipo assim, não era pra se envolver mais com filisteia. Ele não conseguiu sacar aquilo. E aí ele foi, identificou que foi a mulher que contou, porque ligeiro ele era, né, nessa parte, não tinha como eles adivinhar. E aí ele cedeu essa pressão e começou aí, então, a queda da pressão de Sansão, né, pelo que eu entendo. É mais ou menos isso, a introdução. E aí, falando um pouco de Dalila, direto ela perguntava pra ele, onde está sua força? Aí ele metia o louco, né? Aí ele falava. Exatamente. Aí ele ia lá, sei lá, tá na minha roupa. Aí do nada ele acordava, os outros tirando a roupa dele. Aí do outro dia, sei lá, tá no meu tênis. Tá na minha corda. E aí do nada tirava a corda dele. Mano, como que ele não conseguiu sacar que, tipo, se ele falasse que era no cabelo, ela ia entregar os pontos. E aí é isso que eu começo a pensar, sabe assim? Na nossa vida, gente, como em tudo, a gente tem sinais. A gente tem muitos sinais. E a gente, muitas vezes, ignora esses sinais. Então, acho que o maior perigo de ceder à pressão é isso. É porque a gente já tem sinal que vai dar ruim. A gente já tem sinal que, não é legal ceder à pressão. Mas mesmo assim, naquele momento, por exemplo, a mulher fez uma chantagem. Você sabe que quando a mulher quer alguma coisa, a gente... Terrível. Eu sei que isso não A gente insiste, a gente é insistente. E ela foi muito dramática, né? Ela falou, eu tô a ponto de morrer, você não me ama. Como você fala que me ama. E aí eu acho que ele falou, vou falar logo de uma vez que eu tô de saco cheio. Eu acho que ele falou, não aguento mais eu ver essa mulher falando isso. E se você for ver, acho que é no versículo 13, ou um pouco acima, vai falar que ele ficou aflito de coração, a ponto de aflição de morte, de tanto que ela encheu o saco dele. Pra vocês verem o negócio como que é. E é engraçado que eu também compartilhei essa palavra, e aí eu trouxe justamente essa questão de você sempre tem indícios de que alguma coisa ali pode dar errado. Sim. E Sansão teve, porque Dalila questionou ele 3 vezes antes dessa que ele confessou. Então, por 3 vezes ela perguntou, que é o que a Erika falou, e nas 3 vezes ele inventou uma história lá. Então, ou seja, ele já tinha indícios de que alguma coisa podia dar errada. Então, é aquela coisa, a gente sempre vai ter a oportunidade de identificar o perigo. Sim. De identificar de onde está vindo as pressões sobre a nossa vida. Mas talvez ele tenha cedido dessa vez por acreditar nele mesmo, por estar tão cheio de si, que pensou, essa mulher tá aqui me infernizando, eu vou falar que não vai acontecer nada, minha força não vai embora, porque a força é minha. E às vezes a gente faz isso, a gente confia tanto no nosso braço, na nossa mão, sei lá, que acha que vai dar tudo certo, independente das atitudes que a gente toma. E quando vocês falando, né, eu tava pensando, eu falei assim, ele conseguiu identificar a fraqueza dele, mas eu acho que no final. Porque quando é algo ao qual nós amamos, a gente não identifica como fraqueza. A gente normalmente identifica como algo positivo e que a gente tem uma certa resistência àquilo. E você vê que o B.O. de Sansão foi sempre mulher, velho. Exato. Foi sempre Também mulher, falei isso, entendeu? O B.O. dele foi sempre mulher. Se tivesse vindo uma coisa que talvez aos olhos dele não fosse tão atrativo, que ele criasse aquele vínculo, aquele amor, talvez ele não cederia. Mas só que exatamente aquele ponto era a fraqueza dele. O ponto fraco dele, né? Assim, pra nós, olhando a história, mas pra ele não. Talvez pra ele naquele momento fosse, velho, as mulheres me querem, mano. Tipo, sabe, eu sou o cara, eu sou o forte, eu sou o poderoso e as mulheres... Enfim, talvez ele não tinha identificado como uma fraqueza, tanto que quando é sobre nas nossas vidas, a gente cede muito aquilo que a gente ama, velho. A gente cede muito. Porque se for uma coisa que talvez eu não tenha no meu coração, não ame,
pra mim vai ser tipo Você Vai vai ser falar, fácil de vai ser resistir. fácil de falar assim, velho, nem cola. Tipo, não dá, né, pra me ceder isso aí. Mas normalmente é sempre naquela área a qual a gente ama, velho. Isso que a Ilana falou é muito interessante. Eu até mencionei isso na célula, justamente falei, o calcanhar de Aquiles de Sansão provavelmente era mulher, pelas histórias. Sim. E assim, a gente consegue identificar no versículo 20 que ele não achou que ele tinha perdido a força. Então assim, isso que a Agatha falou também é interessante. Eu acho que ele tinha um pouco dele ali, tipo assim, eu tô forte, mas ao mesmo tempo também eu acho que ele cometeu um erro que muitas vezes a gente comete. Sim. Ele recebeu algo do Senhor e ele achou que aquilo ali nunca poderia ser tirado dele. Então assim, ele tinha uma força que o Senhor deu pra ele, e eu acredito que ali ele pensou, independente do que eu faça, essa força não vai ser de mim. Então, de repente, se cortarem meu cabelo, como não foi eu que cortei, talvez a minha força não saia. Ou ele não conseguiu racionalizar nada, só usou ali o amor que ele tinha por Dalila e entregou o segredo. No 20 fala assim, então, ela chamou Sansão, ela sonsa, né, chamou Sansão e os filisteus e falou, os filisteus estão te atacando. Aí o que ele fez? Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei dele. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Então assim, ali ele foi dormir, provavelmente, tranquilo e calmo, contou o segredo pra ela, de boa, foi dormir. Quando ele acordou, mais uma vez ele pensou o quê? Eu estou lidando com uma situação que eu já lidei antes. Então, é uma pressão que eu já passei, é um ataque que eu já enfrentei, mas eu vou me livrar como eu sempre me livrei. Só que dessa vez ele tinha cedido a pressão. E ele foi cedendo aos poucos. Porque talvez ele ficou tentando enrolar, mas aquilo ali, ele tipo, foi um índice que ele já estava com o coração aquebrantado para ceder à pressão que ele estava sofrendo por ela. Entendeu? Foi aos pouquinhos. Quando ele soltou, ele já soltou de vez, velho. Sim. Não quis saber. E a gente, até a nossa conversa anterior aqui, a gente entrar aqui na gravação, nós estávamos falando em aspectos das nossas vidas, né? Sim. E a gente estava falando sobre... como que fala, gente? Sobre fisionomia, aparência, sobre relacionamento. E nós estamos falando exatamente, Alexandre, que o Alexandre tinha ido ali dar um Rolex, né? E deixou nós aqui, mano. Tinha ido dar de mamar. Depois foi ele, gente. Não quer falar, mas foi ele. Enfim, né? Mas tá tudo bem. Da minha filha, meu. Rapaz, não existe isso não, irmão. Enfim. E nós estávamos falando exatamente sobre ceder a pressão, sobre casar. Regras impostas. Regras impostas, isso mesmo. Sobre casar, sobre fisionomia. E muitas das vezes nós cedemos porque as pessoas impõem isso na gente. Ela coloca uma pressão, a sociedade coloca uma pressão na gente e talvez não é aquilo que a gente deseja. Mas por tanta pressão que a gente sofre, a gente fala, eu não quero ser a estranha da história. Eu não quero ser a diferente. Esse ceder à pressão vai muito nisso, porque quando a gente não cede, a gente se torna diferente. E talvez o diferente, a pessoa fala assim, mano, você é careta, velho. Talvez o diferente, você fala assim, mas você é anormal da história, não existe isso. Todo mundo segue um padrão de relacionamento. Todo mundo segue um padrão que a mulher foi destinada a namorar, casar e ter filhos. Então a gente não olha assim a nossa conduta, o que nós queremos, nós não nos avaliamos. Quem nós somos mesmo, sabe? E a gente cede a pressão e fala, velho, eu vou casar, porque não, todo mundo tem que casar, e talvez isso gera circunstâncias dentro da gente que a gente nem percebe, velho. Traumas, sabe? Coisas que geram ansiedade também, inúmeros fatores dentro da gente que bloqueia, né? Na verdade, eu depois de ficar viúva, eu falo assim, velho, como eu cedi a pressão, assim. E como você disse, e a gente estava até citando a questão das meninas novas, né, as adolescentes, as jovens, tipo, elas têm a necessidade de se relacionar. Eu falei assim, mas por que essa necessidade? Será que a pressão que elas sofrem, falar assim, velho, você só é feliz se tiver um companheiro? Você só é feliz se tiver alguém? E talvez elas passem por essa pressão na vida mesmo. E eu falei assim, velho, acho que eu passei por essa pressão, não é possível não. Porque eu falei, hoje eu não cedo essa pressão. Hoje o pessoal fala assim, Lana, você tem que casar. Mas, velho, eu que sei agora. É isso aí. Você tá entendendo? Tá certo. Ô, gente, sabe uma coisa que eu acho interessante também? Geralmente, a gente só se sente pressionado quando a gente quer algo. Também. Geralmente. Ou quando a gente tem queda por aquilo que tá nos pressionando. No caso da Sansão. E aí, eu lembrei, né? Sim. Eu trabalho com vendas. E aí, quando eu fui contratada para trabalhar numa determinada empresa, que eu não vou falar o nome para não render processo. Não,
então. Vai dar tudo certo. Mas então, quando eu fui contratada na entrevista, eles falaram assim, Érica, o nosso modo de trabalhar é venda por impacto. Sim. Aí eu... Venda por impacto. Venda por impacto. Aí, na hora, tipo assim, eu falei, tá bom. Aí eu perguntei, mas como assim venda por impacto? Ele falou assim, ó, a gente não pode deixar o cliente pensar. Uau! Porque se o cliente pensar, ele não vai querer comprar. Não. Então nós precisamos vender por impacto. Depois que você vender, aí quando você desligar o telefone, provavelmente ele vai pensar no que aconteceu lá na venda. Sim. Eu vendia na época a revista, mas não vou citar o nome da empresa. Ela tá doida pra citar. E aí o que acontece, gente? Eu vendia muito por impacto. E aí eu lembro que eu não deixava muito o cliente falar. Então assim, eu falava pra ele, ó, você compra 3 revistas pelo valor de uma, tal, não sei o quê, e realmente era verdade essa parte. O que você gosta de ler? Não, Essa parte. eu falava, o que você gosta de ler? Ele falava, eu gosto de notícia. Ah, legal, então nós temos uma revista tal, não vou falar não. Meu E aí Deus. eu posso indicar essa, tal, não sei o quê, eu consigo incluir essa também e tal. Posso colocar seu cartão? O cara não raciocinava direito. Aí ele falava assim, tá bom, pode ser. Porque a gente tinha que ter o pode ser do cliente. Senão era vendida é vida. Aí eu fui, validava e desligava. E aí o setor de pós-venda, que era o setor de cancelamento e tal, era lotado de ligação. Lotado. E os clientes falavam o quê? Eu nem entendi o que aconteceu. Meu Deus. Na hora eu fechei só pra não ficar sem graça. A Érica já não fala muito rápido. Ela fala entendeu? Pois eu aprendi a falar rápido lá. Meu Eu não Deus. falava rápido assim. Aí, não, é sério, gente. Aí o pessoal, no pós-venda, tinha muito disso. O cliente falava assim, não, eu só comprei porque a menina tá falando muito rápido. Eu só comprei porque eu não entendi o que era. Eu achei que era uma parcela só. Aí é 12. E assim, a gente falava tudo detalhado, mas a gente levava o cliente a fazer ali por impacto. Tipo assim, no impulso, na hora, sabe? Sim. E é justamente isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Porque assim, nós somos levados a pensar e fazer as coisas muito rápido. Verdade. A minha mãe, ela falava uma coisa que assim, ó, o errado não deixa de ser errado porque tá todo mundo fazendo. Ela falava muito isso. Sim. E a gente, geralmente, até começa bem, resistir na pressão. É. Então, o nosso início é bom, com o início de Sansão. Você pode ver, tanto que a outra mulher quanto o Dalila, ele sempre começava falando, não vou falar, por que você quer saber? Só que assim, quando elas começavam a argumentar sobre ele, não, eu quero saber, nossa, você não confia em mim? Ah, então você me trouxe aqui pra quê? Tipo assim, sabe? Ah, e elas choravam, elas causavam, elas faziam isso porque elas queriam de alguma forma colocar ali no coração dele, faz, tal. E como a Eliana falou, não só a sociedade, mas às vezes, gente, a gente é pressionado por nós mesmos. Sim. Às vezes nós somos pressionados pelos nossos cônjuges, indiretamente, não é nem questão que eles querem fazer isso. Sim. Às vezes são nossos pais, nossos amigos. Verdade. E assim, se a gente não tiver certeza do que nós devemos fazer, nós cedemos diariamente. E isso, no início, pode ser uma coisa muito boba. Sim. Tipo assim, sabe? Pode ser um culto que a gente não vem, pode ser um ministério que a gente abre mão, Sim. pode ser uma coisa Verdade. muito boba, de início, pode ser um trabalho, Sim. sabe? Mas isso pode nos render consequências muito grandes. Porque Sansão, ele sabia que ele tinha sido chamado por Deus, Sim. ele sabia onde estava a força dele, mas no meio do caminho ele deixou que coisas interferissem na vontade de Deus. E talvez por isso que a Agatha falou, por achar que não seria mais tomado a força dele. Verdade. E a gente faz muito isso, cara. Tipo, muitas vezes, sabe? O Senhor, ele fala com a gente, o Senhor, ele nos dá um direcionamento, né? Sim. E aí ele vai falando ali, ó, segue por aqui, vai por aqui. E às vezes a gente sente coisas no nosso coração que a gente não quer acreditar. Entendeu? A gente fala, mas será que é Deus mesmo? Ah, não, mas eu acho que... Não, acho que é isso mesmo, tal, não sei o quê. E a gente começa a fazer coisas óbvias. Ah, sei lá, se o farol ficar verde, vermelho e amarelo é porque é pra mim fazer. E a gente começa a colocar coisas... Mas é verdade, porque a gente começa a criar coisas... Tipo assim, eu quero fazer, Sim. mas eu quero fazer com base em alguma coisa. Só que, na verdade, não é com base em Deus, não é com base na palavra. É verdade. E aí a gente começa a colocar essas coisas e aí no meio do caminho a gente vai cedendo a pessoas e nem percebe. Tipo, tô cedendo e não tô percebendo, eu tô cedendo a mim mesmo. Tipo assim, ó, vamos supor, eu não negocio o meu sábado, um exemplo. Não negocio o meu sábado, eu tenho que ir pra consagração na igreja, um exemplo. Aí a gente começa a fazer isso. Daqui a pouco a gente mesmo tá negociando uma coisa e não percebe. E tipo assim, sei lá, não, dá sim. No sábado não tem problema não, tal, de boa. E é isso que acontece. Você falando venda por impacto. É só mudar o último nome, né? Porque não é venda por impacto, é venda por pressão. Mas não podia falar isso, né? Basicamente isso. Eu queria tocar num ponto aqui, que foi até a pastora Nayara que falou isso. Eu até anotei aqui, que ela falou assim, ó, que nós gostamos de correr perigo. Fala assim, sem perigo, com perigo daquela adrenalina. A gente gosta da adrenalina do negócio.
Porque se a gente for olhar para Sansão, esse relacionamento dele já era um relacionamento errado. Justamente. Certo? Porque ele não poderia se envolver Sim. com os filisteus. Uhum. Aí o que ele faz? Me arruma uma mulher filisteia. Mas também a mulher devia ser a mulher, né, filho? Não é possível. Ah, provavelmente. Talvez Será que não, não? né? Talvez Não. E os pais dele avisou ele. Não, o cara- Exatamente. o cara Então é- assim, teve pessoas que abriu o olho dele, né? Ele sabia que aquilo dali era errado, mas ele quis fazer o quê? Quis assumir o risco. Uhum. Quis assumir o risco. E aí eu até comentei lá na célula Sim. que existe risco versus benefício. Porque ele sabia que estava correndo risco, mas ao mesmo tempo ele tinha o benefício Sim. de ter a pessoa perto Justamente. dele, a pessoa que ele queria Uhum. estar perto dele. Então é aquele peso que você tem que fazer, meu, estou correndo um risco versus o benefício que eu vou ter em cima disso. Será que vale a pena? Né? Será que vale a pena eu ceder a essa pressão, eu ficar nesse relacionamento? Porque era um relacionamento totalmente divergente com o que Deus queria para a vida dele. Sim, sim. Né? E se a gente for trazer para o dia de hoje, também acontece muito. Muito. Né? Às vezes um relacionamento que você sabe que não é de Deus, que é um relacionamento que vai bater de frente com o seu propósito, com o seu chamado, e ainda assim a gente fica arriscando, Fica insistindo, cedendo ali, é o que a gente falou, cedendo aos poucos a pressão. Justamente. Cedendo aos poucos a pressão. Né? E aí quando a gente entra numa determinada situação, que a gente sabe que é errado, tudo que começa errado, muito provavelmente vai terminar errado. Certeza. São raras as vezes que você consegue consertar algo que você começou errado. A não ser que você tenha essa consciência no meio do caminho, né? Consiga reverter uma situação, se arrepender, sem dúvida. E às vezes O desgaste que você vai ter é gigantesco, coisa que você poderia evitar. Né? E muitas vezes a gente não evita. Né? A gente prefere correr o risco, entrar em determinadas situações que a gente poderia evitar, né? Esperando um benefício daquilo dali, e às vezes o benefício que a gente tem não, né? Às vezes não, na maioria não vem, né? Às vezes nem vem. E entra naquela questão lá que nós somos muito imediatistas, velho. Porque o benefício ele é imediato, velho. E talvez você resistir à pressão, o benefício seja prolongado, seja mais à frente. Então, quando você cede, um falso benefício, na verdade, que vai te dar um prazer momentâneo, vai te dar uma reação assim super maravilhosa, mas só que a consequência futura, a longo prazo, né? A longo prazo. Então a gente quer muitas coisas pra ontem, velho. Às vezes a gente sabe, Deus tem algo pra nós muito maravilhoso, né? Eu acho que a história de Sansão, na minha concepção assim, pra mim, é uma das histórias mais tristes. Porque, eu olho hoje assim pra mim e falo assim, velho, Deus me deu algo, mano. E eu jogar isso fora praticamente, né? Sansão jogou isso fora, velho. O que Deus deu pra ele. Então eu tenho muito medo e às vezes a gente cede sem perceber, sabe? Não é a nossa intenção. Porque eu acho que também não era a intenção de Sansão ceder, sabe? Sim. Mas como ele tava recebendo, de uma certa forma, tava tendo aquele tal benefício, que enganoso, falso benefício, acho que na hora ali ele, sabe, você fica anestesiado. Sabe o que eu acho muito também, Lana, desculpa te cortar? A geração que a gente vive hoje, ela influencia muito para essa questão da pressão. Também. Gente, a gente abre nosso Instagram, às vezes vidas perfeitas lá. Nossa, meu. Sabe? Tipo assim, você fala, mano, não tem problema, sabe assim? Às vezes, até pra uma mãe grávida, né? A Lê tá aí, ela ganhou neném há pouco tempo. Tem mulheres que ganham neném hoje, daqui uma semana as mulheres estão bem, corpo, no jeito já. Então assim, você imagina de repente, né? Tipo assim... Era isso que eu ia falar, né? Acho que essa geração de redes sociais faz com que a gente se compare muito. Muito tempo Porque não inteiro. existe vida perfeita, Não não existe existe lugar nenhum, sim. mas a gente tá ali olhando na tela, que é só o que a pessoa quer mostrar, e Exatamente. acaba Exatamente. que a gente se compara. Se Acho que a frustra. acho que a nossa vida tá péssima, quando na verdade a gente só tá vendo uma parcela da Sim, vida de alguém ali. exatamente. E por isso que uma das gerações mais prejudicadas é a juventude, velho. Uhum. É a adolescência. Porque eles querem se padronizar muito. Aquele ambiente ao qual não existe, gente. Exato. Aquele Não Instagram existe, é tipo uma não novela, existe. fake, velho. É que na verdade, Dona, por exemplo, eu não posto muita coisa, mas eu nunca postei uma foto chorando. E nem, dificilmente vou postar. É verdade. E é porque eu não choro? Não, cara, mas você
parte. Então, assim, o que acontece muitas vezes é que a gente olha isso, tipo essa situação, por exemplo, usando a lei. Vamos supor, que ela tivesse uma mente fraca, aí ela abrisse o Instagram dela, ela tá vivendo lá um momento pós, né, pós-parto e tal, não sei o quê. Se ela vê uma mãe, de repente, sorrindo, maquiada, linda e bela, eu dormi a noite toda. Eu durmo a noite toda, sabe assim, minha criança não chora, minha criança não tem cólica. Imagina. E aí a pessoa, tipo assim, uma mãe de primeira viagem, vai começar a colocar aquilo na cabeça, vai falar, nossa, minha vida é uma bosta. Nossa, minha vida presta. Sim. E aí é onde a gente cai na geração da ansiedade, na geração da depressão. Porque você se compara o tempo inteiro. E não, a pior coisa é você ficar se comparando. Sim. E assim, eu tenho uma colega que ela era muito ligada nesse negócio de rede social, muito ligada. Tipo assim, ligada mesmo. E ela começou a idealizar várias coisas na vida dela de acordo com a rede social. E você vê que são planos absurdos. E você conversando com a pessoa, tipo assim, ela te passa planos que ela tem real, tipo assim, que você fala, mano, não tem condições disso. Você pensa, né? Tipo assim, não tem condições de acontecer isso. Mas a pessoa tá tão ali na rede social, acreditando que é real, que ela cria tudo aquilo. E aí não acontece. E é quando as pessoas se frustram. Sim, meu Deus. E aí é onde entra aquele ponto, né? É a pressão que você coloca em cima de você mesmo. Exatamente. Né? Você se coloca. Sou eu que não consigo, sou eu que não posso. Exatamente. Quando na verdade talvez o padrão seja inatingível, né? Por algum motivo X. Exatamente. A gente faz esse tempo todo. É muita loucura, porque eu fico olhando as pessoas que são... como que eu posso falar assim, usuários de entorpecentes, nessas coisas, porque querendo ou não, eu penso, né, eu não tenho contato assim com pessoas assim tão próximas para saber especificamente como que é, mas quando eu olhando assim, eu falo assim, velho, eu acho que eles não queriam isso, mas só que às vezes a pressão sobre a vida deles é tão grande que eles buscam um falso benefício. Porque aquele falso benefício vai dar um prazer, velho. Sim. Vai dar um prazer e vai te fazer fugir daquela realidade a qual você tem que enfrentar. Você tem que enfrentar. Então, por isso que existem muitas pessoas cedendo, velho. Cedendo à pornografia, cedendo a vícios, cedendo à prostituição, sabe? Se auto-negando, porque você tem que ceder como que fala assim, Agatha, sobre... o corpo, como que fala assim, cedendo a estatística, tipo assim, o corpo, padrões estéticos, tem que ser assim. Então, isso vai gerando danos na nossa mente que a gente só vai perceber futuramente, velho. Futuramente. E é tão crítico esse assunto, porque assim, eu fico pensando justamente o quê? Nos adolescentes e nos jovens. Sim. Né? Nessa geração de hoje. E aí a gente tem que pensar no nosso adolescente, né? No nosso jovem que está dentro da igreja, sim, de que forma que a gente vai alimentar os adolescentes para que eles não cedam a essas pressões. Porque aqui, né, todo mundo já tem bastante experiência, tem o seu trabalho, tem a sua vida, já passou ali da fase da adolescência e está saindo da juventude, vamos dizer assim. Então, tá saindo também. Então, assim, a gente já tem uma certa bagagem e consegue entender melhor. Né, como que tá essa sociedade, as pressões que a gente tem que enfrentar. Agora, o adolescente, principalmente essa geração, assim, é preocupante de ver o comportamento, de que forma que eles estão sendo criados. E aí, os nossos adolescentes, os nossos jovens dentro da igreja, é nossa responsabilidade de trabalhar com eles para que eles não cedam a isso. Porque eles são, se nós já somos pressionados e bombardeados, imagina um adolescente de hoje em dia. Imagina que, assim, lá no apartamento, lá no condomínio onde eu moro, tem muito adolescente, assim, pré-adolescente, 11, 12, 15 anos. E aí tem um grupo lá de WhatsApp do pessoal, e é o dia inteiro o pessoal reclamando. Reclamando o quê? Xingamentos, palavras obscenas, de adolescente de 11 anos, de 12 anos. E é isso que os nossos adolescentes estão expostos na escola, na rua onde mora, né? Às vezes até no meio da família. E é justamente contra isso que a gente tem que lutar. E como é que a gente luta contra isso? Cabe a nós, né, ensiná-los dentro da palavra, com muita oração, para que eles consigam não ceder a esse tipo de pressão, que eles são bombardeados diariamente, né? Então
Nossa função é através da palavra, né, através de experiências, de exemplos como de Sansão, mostrar para eles, né, o caminho. Você que é mãe de 3... Deixa eu Nossa, Alexandre. De 2 adolescentes, já até mais um adolescente. Tá? lá. Case. Já tem até mais propriedade para falar sobre isso. Né? É bem complicado. Como você falou, eu sou mãe de 2 adolescentes, mas, velho, tem hora que eu falo assim, meu, o que eu faço? E exatamente essa semana eu tava pensando, relacionado não só aos meus filhos, mas aos jovens mesmo. Porque eu olho pra Sansão e olho o benefício que ele teve. E vamos dizer assim, ó, é muito fácil hoje eu chegar e falar assim, vamos dizer, algo ruim que seja visivelmente que vai danificar, é mais fácil, mas quando, não tem como a gente falar assim que o que os padrões humanos, o que o inimigo oferece, tem um certo prazer. Tem um certo falso benefício. Não dá pra falar que não tem, né? Não tem como falar que não tem, porque se não tivesse, ninguém iria, certo? Se você tem um buraco ali na frente, eu falo assim, não vai ter um buraco. Você tá vendo um buraco, você vai ir? Você não vai. Então ele vem com uma forma enganosa sobre nós. Sim. Ele vem com uma forma enganosa. E exatamente essa semana eu falei assim, velho, eu preciso me dedicar em buscar algo para trazer mais clareza para eles. Porque, é muito difícil. E hoje, assim, eu vou falar assim num contexto ao qual a gente vive aqui, não vou expandir um contexto geral para o Brasil, São Paulo, enfim. O contexto ao qual a gente vive aqui na nossa igreja, os nossos relacionamentos e tal. Eles não têm a facilidade para se abrir, velho. Certo. E muitas das vezes a gente não sabe qual pressão eles estão sentindo e estão quase cedendo. Né? Na verdade, eu agora estou tentando muito mais aprender sobre a mente, velho. Porque a gente tem que buscar algo que não é tão visível pra gente. Como você falou, a gente tem que dar esse suporte. Sim. Mas só que como a gente dá o suporte sem visualizar de uma maneira tão clara? Se eles não falam. Se eles não falam, velho. Eles não falam. Ó, os meus filhos, eu tento buscar aqui, quem me conhece sabe que eu sou muito... Eu tento, sabe, às vezes eu falo para meus filhos, às vezes eu sou até invasiva a forma de falar, mas se eu não fizer isso, eles não falam. Eles não falam porque eles acham que estão na zona de conforto deles. Entendeu? Eles não acham que eles estão sofrendo pressões sobre isso. E... exatamente o que foi falado aqui é a questão das redes sociais, velho. Sim. Eu vou falar pra você, teve uma época, logo a pandemia, veio para gerar inúmeros danos. Inúmeros. E a pandemia, ele trouxe uma proximidade muito grande com redes sociais. Sim. Né? Tanto que as redes sociais nunca cresceram tanto quanto na época de pandemia, porque o único refúgio que nós tínhamos era as redes sociais. E nesse trajeto de pandemia, muitas pessoas evoluíram, muitas pessoas cresceram, tal, né? Então, eu, na verdade, o meu filho, né? Não vou falar o nome dele aqui, mas enfim. Ninguém sabe. Pra vocês, mas enfim, gente. Ai, caramba. Aí, eu falo pra ele assim, teve uma fase, na pandemia mesmo, assim, quando a gente tava, e eu não sei, gente, se a vida de outros pais que têm adolescente é assim. Mas deve ser, né? Porque esse adolescente é uma bênção. Ele tinha WhatsApp. E tipo assim, sabe, eu vivi em um mundo assim, que eu achava que meu filho era um anjinho, velho. Sabe? Eu não colocava no fogo, mas tipo assim, eu falava, meu filho não vai pensar em que tá depressivo. Meu filho não vai pensar essas coisas. A gente tá aqui, tal, beleza. E eu nunca procurei olhar status do WhatsApp. Tá. Eu não olho mesmo, assim, é muito raro eu olhar status do WhatsApp. Até hoje, mas naquela época era menos ainda. Aí beleza, ok. Aí só que eu vi o Caio ele ficar muito retraído, muito inclusivo, muito pra si só e fechado. Só que o Caio ele sempre foi não. Gente, ela soltou sem querer. Gente, vocês sabem. A gente vai editar essa parte. Continua, já foi. Enfim, meu filho, Caio. Filho, me desculpa, mas, né? Processos. Não me processe, eu não te amo. Né? E eu comecei a ver que ele tava assim, tipo, muito mesmo, sabe? Em excesso. Aí, beleza, até então
Então, e eu falando com ele, ele não falava, ele não se abria, não falava. Eu falei, velho, beleza. Aí um dia alguém viu o status dele e falou assim, Lana, você ouviu o status do Caio? Aí eu falei assim, não, deve ser besteira, Caio. Aí eu falei assim, não, dá uma olhadinha. Tinha um vídeo hiper, mega depressivo. Tipo assim, não, que ninguém entendia ele, que ele não sabia mais, que ele não valia nada. Tipo, quando eu olhei aquilo, eu falei, velho, que realidade é essa que eu não vi? Que eu não vi essa realidade. Tipo, dentro da sua casa. Dentro da minha casa. E nessa época, eu não sei se, acho que o Free Fire vem há muito tempo, mas pelo menos na minha casa, o Free Fire ele se tornou muito mais intensivo nessa época da pandemia. E ele estava muito obcecado com isso porque ele estava vendo muitos youtubers, né? Pessoas que eram, tipo, na vida normal, né? Classe média ali, classe baixa, sei lá, evoluírem de uma forma muito rápida. Ganhar dinheiro. Beleza. E ele era viciado em Free Fire, velho. Nada contra. Nada contra, gente. Cada um tal, enfim. Sim. Mas aí até então, mano, um joguinho, tal. Tinha que jogar, né? Virava noite. Não é nada. Não, beleza. Até esse ponto. Aí ele postou, eu chamei ele, velho. Eu falei assim, você tá louco? Eu falei assim, onde? Me explica. Eu quero saber que vídeo é esse que você postou, que você tá numa situação, eu não consigo visualizar. Tipo assim, ele quis assim, aí ele falou, beleza, aí ele não quis falar, aí o Caio ele muito retraído, velho, muito. Ele não quis falar, eu falei assim, fala, pelo amor de Deus, eu preciso que você fale, porque eu não tô entendendo. Aí ele pegou e falou assim, você não me apoia. Velho, quando ele falou isso, eu falei, menino, eu não te apoio no quê? Eu falei assim, como eu não te apoio? Eu falei, Caio, eu sei que porque eu quero ser jogador de Free Fire. Não, tipo assim, porque ele tava vendo que o Free Fire poderia levar ele longe. Longe. Eu falei, cara, vou falar uma coisa pra você. Eu tenho uma história engraçada pra contar sobre isso, depois vocês me lembram. Eu peguei e falei assim, Caio, vou falar pra você, filho. Eu te apoio. Mas só que, olha a nossa realidade. Né? Olha a nossa realidade. É outra, né? É outra, velho. Eu falei assim, é outra realidade. E eu acho assim que todas as coisas, se o homem criou algo, foi porque Deus deu a inteligência pro homem. Mas só que nós, humanos, às vezes fazemos daquilo uma destruição. Eu falei assim, um celular, ele tanto pode ser usado para o bem como para o mal. Tanto pode ser um fator positivo para mim como negativo. Eu falei para ele, o celular está sendo, nesse momento para você, um fator muito negativo. Porque olha onde você, a caverna que você se enfiou. Eu falei assim pra ele, então você tá começando a ceder às pressões, porque você tá olhando a vida daquelas pessoas que estão sendo jogadores. Não, gente, nada contra jogador de Free Fire, repito, nada contra, mas é que no meu filho, na verdade, isso foi um efeito totalmente ao contrário, foi negativo. Sim. E pra tirar ele desse ambiente, velho, foi muito difícil, porque era algo bom, você entende? Sim. Foi uma pressão que ele sofreu, que ele cedeu. Ele nem percebeu, nem né, percebeu. Tipo, nem chupa. E era uma realidade que não machucava, não criava danos. Até o ponto dele postar esse vídeo. Eu falei, filho, eu falei assim, eu te apoio. Eu falei assim, isso que você quer? É isso que você quer? Mas só que você tá baseado numa realidade que você não vai ter. Porque esses caras que chegaram, na onde eles chegaram, eles tinham algo a mais. Eles tinham algo diferente. Ele não era mais um jogador de Free Fire. E tem toda uma história por trás. Tem todo, você tá entendendo? Todo marketing, tudo. Eu falei pra ele, eu falei assim, filho, mas vou te falar assim, ele cedeu assim de uma forma que foi muito difícil. Assim, muito difícil, assim, eu tirar ele desse ambiente. Tanto que hoje ele joga, mas ele não joga muito, assim. Mas não foi coisa assim que eu falei, que eu fiz assim, ou você faz, ou você vai numa sua. Não fui. Eu fui tentando, porque era um falso benefício muito bom pra ele. Sim. Então, se talvez eu arrancasse de vez, isso ia afundar mais ele. Falei assim, velho, porque adolescente é assim, né? Eles estão na razão, tal. Eles falam assim, mano, eu sei da verdade, minha mãe é velha, minha mãe nem sabe o que tá acontecendo. Então, tipo, a gente tem que ter muito essa agilidade, essa flexibilidade também. A gente não pode ser muito tirano, muito tirano, sabe? Quem me conhece sabe que eu sou bravona mesmo, eu sou muito bravona, mas eu tenho pensado muito, porque às vezes a nossa geração, na verdade, teve muitos problemas, a gente cedeu muitas pressões, só que as pressões de hoje, ela vem de uma forma muito reluzente, velho, sabe? Sim. Muito mais. Muito mais. Então, e às vezes a gente acha que as nossas posturas
tem que ser mediante ao que a gente viveu e não. Sim. Então, por isso que eu falei assim, na questão da gente se preparar, eu falei, velho, eu preciso. Porque não adianta a gente lidar com jovem, com adolescente, se a gente não tiver um preparo, entender a mente humana, velho. Verdade. Porque corre o risco de perder porque ao mesmo tempo que o inimigo trabalha, a gente sabe que existem emoções é humano. Sim. Então a gente tem que saber lidar, velho, até que ponto está indo isso? Será que é um ponto humano? Exato. Ou o inimigo Sim, o já, espiritual já fez uma ação em cima daquilo? Exato. Então, Exato. eu acho que, na verdade, nós, né, que estamos aqui trabalhando com jovem, trabalhando com adolescente, a gente tem que buscar esse preparo, velho. Muito esse preparo, não somente espiritual é a nossa base, oração é a nossa base, mas a gente tem que se preparar muito, assim, para poder lidar com as circunstâncias, porque a realidade deles não é a realidade que a gente vivia. A pressão que a gente sofria não era a pressão que eles sofrem, sabe? É o que o pastor, o convidado de segunda, qual é o nome dele? Esqueci Pastor o nome. Rosinei. Pastor Rosinei falou da gente espiritualizar tudo espiritualizar ou demonizar tudo. Exatamente. E aí entra nisso que você está falando, da gente ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio. E pedir para o Senhor nos ajudar. Aí que, por isso que eu falo, e a Bíblia também é bem clara em falar, toda inteligência sem sabedoria, velho, ela não vale de nada, mano. É vã. É vã. Agora eu quero saber. Quebra gelo. Gente, deixa eu contar a história pra vocês. A minha irmã, eu vou deixar a roupa dela aqui. Vai fazer isso mesmo? Fala o nome dela. Natália Almeida. O que aconteceu com ela? A bichinha tinha um sonho de ser modelo. Ai, Jesus. E ela sempre tinha esse sonho, cara. Sempre tinha. Vou até falar pra ela assistir o podcast, ela vê. E ela tinha esse sonho, cara. Tipo assim, ela abria o Instagram dela, ela abria lá as redes sociais e ela via todo aquele deslumbre, todo aquele negócio. A Agatha até sabe, já acompanhou vários golpes e ela queria ser modelo de todo jeito. Na cabeça dela estava, eu vou ser modelo. E ela é muito bonita, né? Puxou a irmã, mas assim... A irmã, outra. A irmã Tem outra, entendeu? Tem outra. Aí ela passava na Lapa, só que assim, gente, não sei vocês, mas eu já fui convidada várias vezes pra ser modelo. Na Lapa, quem não? Mano, você passava, aí eu falava assim, nossa, tem uma porte de modelo. Vem cá pra você ganhar a bola. Mano, às vezes eu tinha 16 anos uma vez, eu tirei foto de princesa. Depois eu vou trazer pra vocês verem. Horrível. Gente, ia ser legal. Aí, beleza. Aí a Eu vou primeira... pedir pro Douglas editar, depois eu vou botar as fotos dela. Ai, gente, muitos views. Aí, ela tinha esse sonho. Então, na cabeça dela, ela entrava lá na rede social, ela via, o deslumbre da modelo e tal, não sei o quê. Acho que o homem puxou muito pro jogador de futebol. E ela puxou esse negócio de modelo. E direto, eu morava ainda com a minha mãe, não era casada, minha mãe falava, ô, a Nath recebeu um convite pra ser modelo. Eu falava, mãe, isso é golpe, a Natália não é tão bonita assim. Olha a pressão. Não, olha a isso é golpe. Aí beleza, aí minha mãe indo nessa, e ela ficou, mano, a adolescência inteira nessa. Ai, você modelo. E tanto que o Instagram dela tem muitos seguidores, então assim, ela sempre foi muito nessa linha da rede social, e porque a geração dela é assim. E porque ela é muito bonita mesmo. E porque ela é muito bonita, mas aquela ela que não eu é. vi. Tem que falar. Lindona, né? Natália, você é bonita. Isso, ela é bonitona. Mas ela não era na época da adolescência, ela não era tão bonita assim na época da adolescência. E aí eu falava pra minha mãe, não vai dar certo isso, não é por nada, mas assim, precisa ser modelo, você tem que ter uma estrutura e tal, não sei o quê. E minha mãe concordava comigo, só que ela cedia a pressão do sonho da Nath. Nossa. Então ela começava a ir pro lado da Nath nessa área, enfim. E aí, gente, o que a Nath começou a fazer? Ela foi crescendo e esse sonho continuou dentro dela. E cada dia mais ela via as redes sociais, via coisas e tinha o sonho, ai, eu ser modelo. Eu falava, Nath, para com isso. E ela ficava, você modelo e tal. Aí eu falei, deixa isso pro meu irmão é lindão. Meu Deus do céu. É o trio. Parada. Aí o que acontece? A família de modelo, né? A família inteira, Meu, gente. É não, é um sério. sonho, é uma herança. Ô, Érica, é sério. Não vai ter graça se não postar foto de Eu vou deixar essa roupa aqui no vídeo. lá no Instagram. Mano, posta no Instagram. É sério. Tá bom. Aí, esse sonho foi crescendo. E ela foi ficando mais velha. E aí ela não trabalhava, registrado, fixo e tal, porque ela tinha esse sonho. Então, assim, aparentemente não ia causando danos, mas ela foi crescendo. E aí chegou na época que ela fez 17 anos. Sim.
Quando ela fez 17 anos, ela começou a ficar agoniada pra trabalhar. E aí ela continuou ainda com esse sonho de modelo. Aí ela ia em agência, fazia comercial, ela conheceu um famosão aí, que eu vou falar o nome na rede social. Mas ela conheceu e eu falava, Nath, não é essa pessoa que tá falando com você, não tem cabimento. E não entrava na cabeça dela. Tipo assim, pensa a gente hoje, sei lá, a gente tá aqui, o William Bonner chama a Ilana e tá Oi? Não foi ele, tá? Foi assim. Pelo amor de Deus. E aí, ela começou a crescer, que esse sonho tava não sei o quê. Aí ela fez 17 anos, ela queria muito trabalhar, só que ela queria trabalhar de modelo. Entendeu? Ela não queria um emprego, telemarketing. Nem que é qualquer um. Ela não queria ser vendedora, ela queria modelo. E eu, Nath, larga isso, cara, larga isso. Só que assim, gente, não é matando o sonho da pessoa. Sim. Mas pra nossa realidade era muito distante aquilo. Porque, meu, envolve oportunidades, enfim, acesso e tudo mais. E aí, gente, ela fez 18 anos. E aí ela começou a acordar mesmo assim com sonho de modelo. Aí minha mãe foi convidada pra ir lá fazer umas fotos com ela, numa agência. A mesma história de sempre. Eu falei, mãe, não, Érica, agora é sério. Essa é forte, essa agência. Essa agência é forte. Eu poderia até falar o nome, mas eu não vou falar. Deixa em ordem. Essa agência é forte. É séria mesmo. Pegou não sei que artista, tal artista, tal artista. Aí na rede social aí eu entrei, né, pra ver. Aí na rede social da agência, mano, um monte de artista, aparentemente. Que hoje faz que uma passou por lá. Aparentemente passou por lá. Minha mãe foi. Aí elas foram lá, fizeram foto, não sei o que. Eu falei, mãe, se te pedir qualquer coisa de dinheiro, não dá, que é golpe. Eu deixei tudo certo com ela. Tá bom. Achei que ela tava, né, treinadinha. Aí foi ela. Aí daqui a pouco ela chegou, ela e a Nath. Ai, todas felizes. Foi muito legal, tiramos várias fotos, não sei o quê. Falei, sério, mãe, aí? Nossa, menina, muito legal, muito diferente das outras. Eu falei, sério, mas como que foi? Nossa, a gente fez um book. Aí eu falei, você pagou? Ela? R$1.800. Aí eu falei, não acredito que você pagou. Não acredito que você pagou. Ela, não, mas esse combinou, né? mas ela falou, não, esse é sério. Você vai ver, não sei o que. Falei, beleza. Aí, gente, foi passar. Aí eles tinham um prazo de dar um comercial pra Nath fazer, tipo, 2 semanas. Sim. Ela até fez um treinamento, isso que eu falei, eles brincaram muito com o sonho dela, bichinha. Mas eu já tinha avisado antes. Aí ela fazia umas fotos, tá? Falou que ela ia pro comercial real, já tava tudo certo para o comercial. E que 2 semanas ia ligar pra ela e tal. Enfim, essa agência sumiu no mundo. Meu irmão ligou lá, fez uma confusão. Aí a mulher, ele devolveu o dinheiro. Ela falou, não, ela quis fazer o book, não vou devolver. Aí eu joguei depois um reclame aqui, várias reclamações, enfim. Isso foi o estopim pra minha irmã falar, mano, vou acordar pra vida. E ela ficou muito tempo procurando emprego, porque ela ficou com 18 anos, 19 anos sem trabalhar. Nossa. Então hoje ela tem acho que 22, então assim, ela já tá numa empresa legal, estruturada, mas assim, ela passou um período muito difícil, sim, porque ela ficou vivendo muito tempo esse sonho. Nossa. E aí quando ela fez 18 anos e não tinha nenhuma experiência, foi muito difícil para ela arrumar um emprego. Porque aí ela não conseguia, as empresas não queriam contratar. Então o que eu quero trazer com essa experiência, para quem está nos assistindo, eu sei que a gente tem sonhos. Todos nós temos sonhos, sim, mas nós não podemos ter os nossos sonhos baseados em redes sociais, justamente, baseado na vida dos outros, justamente, entendeu? Porque assim, todo mundo, quem não queria ser um jogador de futebol, para um homem talvez, para a mulher também, ou uma modelo, ou um artista, sei lá, uma atriz, é muito legal. Só que ao mesmo tempo a gente precisa entender que tem coisas que fogem da nossa realidade, como no caso do Caio. Justamente. Tipo, era legal para um cara, talvez, tal, mas é outra vida, outra estrutura. Então que a gente possa tentar ter os nossos sonhos baseados em Deus. E não ser pressionados por essa geração. Justamente. Não ser pressionados por redes sociais. Por exemplo, uma profissão que tem aí que eu acho bem bacana é influencer. Mas a gente precisa ter essa dimensão. Tipo assim, é diferente, vamos supor, eu tenho uma mãe rica, um exemplo, que pode lá me bancar para me ser influencer, não preciso trabalhar e vou viver disso. É uma outra realidade do que de repente uma jovem parar sua vida, não trabalhar, uma pressão imposta hoje por essa geração. Exato. Beijo, Nath. E a gente olhando por certas pressões que a gente passa, ela traz uma certa facilidade, né? Sim, sim. Porque se você for olhar a vida da sua irmã, né? A culpa é dela. Teve uma certa facilidade, sim, era um caminho mais fácil, sim, porque é algo que tipo, dependia só dela, vamos assim dizer, né? O do Caio também, tipo, era algo que não passaria por ninguém, tipo, era algo que ele tinha. Então, talvez, essa facilidade faz a gente ceder às pressões. Sim.
Acho que também traz um certo alívio, né? Você ceder a pressão. Porque, Verdade. tipo, você tá ali numa situação que é extremamente desconfortável e quando você cede, meio que fica tudo bem. Temporariamente, mas fica. Então, é isso, né? Às vezes a gente troca ali um benefício que vai ser a longo prazo Sim. por algo que vai ser muito curto e que provavelmente vai ser bem prejudicial. E aqui a gente falou bastante sobre a vida secular, né? Mesmo assim, as coisas, mas no reino de Deus não é diferente. Né? Não é. Não é diferente. A gente cede muito as pressões, sabe? No reino de Deus. Sim. Meu, e eu, numa fase da minha vida, que tava bem conturbada, assim, também, eu tava grávida, na verdade, da Sofia, na época. E a gravidez da Sofia, assim, veio de uma forma, assim, sem eu esperar. Né? Sem a gente esperar, tal, tudo foi assim. Hoje eu sei que foi... A gravidez foi algo de Deus mesmo, porque eu já estava tomando medicamento há 8 anos. E a forma que ela veio, eu fui descobrir que eu estava grávida, porque eu achei que eu estava morrendo, que eu não estava grávida. Fui descobrir minha gravidez com 4 meses, porque depois da minha primeira gravidez, eu fiquei hipertensa. Então minha pressão sempre era alta, né? Nunca minha pressão baixa, então eu começava a passar muito mal, minha pressão ia 10/6, 10/6 e tal, e eu ficava assim, eu falei assim, Kiko, tô morrendo. Eu falava de verdade, eu falei, tô morrendo, tal. E tudo normal, assim, né, na regulação da mulher, tipo, tudo normal, tudo, não tinha nada pra falar assim, não, é um indício que você tá grávida. Só que aí, o que aconteceu? O que eu fiz? Eu falei assim, Kiko, peraí, vamos começar a eliminar os pontos. Aí eu falei assim, será que eu tô grávida? Ele falou assim, mano, por que você tá falando isso, velho? Você não toma remédio? E tipo, tá tudo normal. Aí eu falei assim, mas eu não sei. Eu falei assim, vamos esse aqui, a gente pode ir ali no posto e tal. Faz o teste, se não for, a gente vai atrás de outra coisa, porque é um acesso mais rápido que a gente tem. Ele falou assim, vamos, né? Você tá falando, vai, mas não vai estar. Aí eu peguei e falei assim, mano, é muito louco. E na hora eu falei assim pra ele, se eu tiver, não tô, tipo, não gravidei agora, porque não tem lógica, beleza. Aí a gente chegou lá, velho, batata. Dito e feito. Dito e feito, tava grávida. Tipo assim, ele olhou assim pra mim, eu olhei pra ele e falei assim, e agora? Eu não falei pra você? Eu falei. Aí ele falou assim, mas como? Não tem, não sabe, né? Aí beleza, aí eu falei assim, aí ele falou assim, vamos pedir uma ultrassom. Aí a enfermeira passou uma ultrassom, a gente foi fazer na mesma semana. Chegou lá, tava de 3 meses e meio. Uau. 3, quase descobriu. Já viu que tava grávida, já sei. Quase. E na época, assim, a gente tava numa situação financeira muito difícil mesmo. A pressão era muito grande, velho, em todas as áreas. Nessa época eu era secretária da igreja, né? O Kiko era obreiro, né? Nessa época. Já era obreiro, acho que já era obreiro. E, enfim. E aí, o que aconteceu? A nossa estatística financeira era totalmente improvável pra gente ter um filho. Certo? E eu já estava sofrendo retaliações na minha mente. Eu mesma. E beleza. E aí eu vinha pra igreja, tal, já tava assim, não tava muito legal, tal. A gente vinha pra igreja e eu comecei a ouvir muitas coisas, velho. Muitas coisas assim, tipo assim... e como a gente estava numa situação financeira assim, difícil, na época, provavelmente as pessoas olhavam pra gente e falavam assim, mano, eles vão precisar de ajuda. Então, e minha gravidez foi uma gravidez muito difícil, né? Uma gravidez de risco, na verdade. E aí eu ouvi as pessoas falando assim, mano, se tá difícil, olha as pressões que eu sofria. Se tá difícil, mano, pra que ela engravidou? Mano, ela já tem 3 filhos e ainda vai ficar grávida. Só que ninguém chegou em mim e falou assim, como que foi? Como que você ficou grávida? E nisso, assim, isso começou a me abalar na igreja. Começou a me abalar muito, porque infelizmente a gente não ouve coisas negativas somente lá fora, assim, né? A gente ouve em todos os ambientes a qual a gente está. Porque tanto no reino de Deus existe o joio e o trigo, existem pessoas, enfim, todo esse sistema. Isso começou a me afetar muito e eu comecei muito a ceder. As pressões, sabe? A ceder. Foi onde eu falei assim, eu não quero mais, tipo, ter vínculo, assim, sabe, na igreja, eu não quero mais exercer nada. Não quero mais, porque isso tá me afetando e eu comecei a ceder, e não era pra mim ter feito isso, certo? Aí um dia eu lembro como se fosse hoje, a gente assim, aflito em casa, muito aflito, e como a gente vai fazer, como a gente vai, sabe, sem saber o que fazer.
Aí, beleza, aí chegou um amigo do Kiko lá, ele tava morando até num lugar meio distante. Do nada ele apareceu, eu falei assim, ainda falei pro Kiko assim, falei, velho, mano, o que esse cara vem fazer aqui, meu? Eu falei assim, é sério, o que esse cara vem fazer aqui? A gente já não tá numa situação legal, meu. Sabe, aí eu não quero ouvir nada e tal. Meu, eu tava com o coração duro, assim, tava ainda com o coração duro. Aí ele chegou lá e ele falou assim, eu vim aqui porque, Kiko, meu, eu preciso falar com você, eu preciso trazer algo de Deus pra você. Eu falei, meu Deus, não. Enfim, né? Aí ele falou assim, meu, eu quero orar com você, mas eu vim aqui porque eu precisava vir falar pra você. Meu, você tá numa situação difícil, você tá recebendo pressão por todos os lados. Nessa hora, eu vou falar assim na minha situação, não sei se na vida de alguém que aconteceu histórias assim parecidas foi. Tipo, eu não queria receber nada de Deus, velho, porque, tipo assim, a pressão era tão grande que eu não via a possibilidade, tipo, de Deus estar nesse negócio. De ter um alívio, de né? Deus estar nesse negócio, velho. Não tinha possibilidade. Beleza, aí ele chegou e falou assim, Deus mandou, foi simples. Deus mandou vir dizer que essa gravidez não foi planejada. Essa gravidez foi algo por Deus. Hoje, há dúvida, o porquê. Mas só que no futuro, vocês vão saber o porquê dessa gravidez. Beleza, ele falou, eu falei assim, ok, o Kiko já não é mais, tal durona. Aí aconteceu, e nesse processo da gravidez, nós tivemos 2 filhos anteriores, a Sofia foi a mais novinha. E aí ele não participou de nada, porque ele estava trabalhando muito, o Kiko trabalhava de dia, de noite. Eu estava trabalhando muito, ele não teve o contato. Nessa gestação, vou ter que contar um pouquinho uma história longa, mas para entender. Nessa gestação ele participou de tudo, velho. Tipo assim, ele estava sem trabalhar, ele conseguia fazer só bico. E era uma gestação de risco, então toda segunda-feira eu tinha que estar no hospital, eu passava o dia inteiro no hospital porque eu tinha que fazer exames e tal, muitos exames e tal, e ele estava comigo. Meu, a gente levava marmita pro hospital, porque o hospital dava, mas só que a comida que eu tinha que comer era comida muito mais saudável, por causa de todos os riscos e tal. E era assim, foi um tempo que a gente viveu muito junto, ele viveu coisas a qual nas outras ele não viveu. Nunca, ele não assistiu o parto, nada, enfim. Meu, foi muito louco, assim. Sabe? Aí, beleza. Aí quando a Sofia nasceu prematura, também que eu falei assim, velho, foi um susto. Ele tava fazendo um bico do outro lado do mundo. A Sofia não tinha nada. Não tinha nada, assim, tipo, de preparo. Eu não tinha nenhum pijama, velho, pra poder me internar. Sabe, preparar daquelas coisas. Sua filha acabou de nascer, sabe o preparo que você teve até pra chegar naquele momento, entendeu? A gente não teve esse preparo. Mas aí Deus, ele foi providenciando. Eu cedi inúmeras pressões, cedi mesmo. Uma das coisas que eu cedi, que eu entra no ambiente ministerial mesmo, foi tipo, eu me afastar das coisas de Deus, sabe? Uhum. Eu cedi muito aquelas circunstâncias que eu tava, mas só que a minha pressão, hoje, olho de olhando, não era uma pressão circunstancial, tipo assim, uma circunstância, não. Foi algo que Deus precisava manifestar e naquela época eu não entendia. Aí quando a Sofia nasceu antes do tempo também, que foi uma coisa que me assustou, que eu falei, mano, já tava tudo difícil. Ela nasceu em quantos meses, Luana? Ela nasceu antes de inteirar 8 meses. E você descobriu com 4 meses da gravidez? A gravidez. Muito bom. Você tá entendendo? Meu, foi muito louco, foi muito louco. Eu cheguei no hospital, fui, ó pra você ver como que é loucura. Uma pessoa que tava comigo foi meu tio da Bahia, que o Kiko tava trabalhando, meu pai não podia me levar na época, e meu pai emprestou o carro, ele falou assim, eu não sei onde é, eu falei assim, mas você pode, eu te guio, você me leva. Fui pra uma ultrassom. Chegou lá na ultrassom, eu tinha perdido todo o líquido, e eu não percebi que eu tinha perdido todo. Não percebi, gente. Como eu sempre transferi muito, e nas minhas outras gestações também, tipo, achei natural. Tipo, enfim. E eu perdi todo o líquido. Ele falou assim, talvez seja na urina, tal, que você perdeu. E quando ela falou assim, aí no Cachoeirinha tem os médicos já formados e tem os residentes que trabalham ali. E quando ela falou assim, ela fez a ultrassom e ela olhou assim pra mim, ó. Aí na hora meu coração gelou. Aí eu falei assim, tá tudo bem? Ela já viu que eu me desesperei. Aí ela falou assim, calma mãe, deixa eu só chamar o outro. Quando ela falou chamar outro doutor, nossa, eu falei assim, esse negócio de chamar outro. Ela fez isso, velho. Aí eu falei assim, mas pelo amor de Deus, ela falou assim, calma, tá tudo bem. Eu não acreditei no tudo bem dela. Porque a reação dela, talvez seja a primeira vez que ela viu aquilo, eu não sei, gente. Aí eu já fiquei, ela viu que eu fiquei, tipo, fora de controle. Aí ela falou assim, mãe, por favor, calma. Eu falei assim, eu tô calma, mas eu não tava calma. Aí chamou o doutor falou assim pra mim, você tá sozinha? Eu
Falei, minha filha tá morta, mano. É. Aí ele falou assim, mas calma. Aí eu falei assim, não tô sozinha. Não tô sozinha. Eu já tava assim, fora de controle. Não tô sozinha. Aí eu falei assim, eu preciso saber o que aconteceu com a minha filha. Eu preciso saber. Aí ele falou assim, calma mãe, é assim, você pode se internar hoje? Mano, ele não queria falar o que aconteceu com a minha filha. Ele falou assim, hoje eu dou risada, mas na época não era tão engraçada. Aí eu falei assim, não posso me internar hoje. Aí ele falou assim, você não ama sua filha? Eu falei assim, lógico que eu amo minha filha, mas eu não tenho condições de me internar agora. Aí ele falou assim, por que você não tem? Mano, ele ficou louco, enfim. Aí nesse processo todo, aí sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, ó, eu falei assim, eu não vou me internar, não tem como me internar agora, não tem lógica. Ele falou assim, mas você ama sua filha? Eu falei assim, não. Ele falou assim, ó, então eu vou confiar você como uma mãe que ama seu filho, você vai pra casa, mas você vai ter que retornar. Eu falei assim, não, pra mim não tem problema, eu só preciso ir à minha casa, eu preciso encontrar meu marido e preciso voltar. Porque, tipo assim, eu não falei pra ele, mas eu não tinha nada, velho. Eu fiquei, foi um turbilhão de informação, beleza. Ele falou assim, mãe, você precisa voltar. Enfim, aí aconteceu que eu voltei, fiquei assisti o parto. Deu tudo certo, assim, foi muito complicado, lógico que eu vou resumir, não prolongar muito. Foi tudo complicado. Quando a Sofia nasceu, ela nasceu com um probleminha no coração. Mano, tudo, assim, tudo negativamente, velho. E eu lembro como se fosse hoje também. A Sofia nasceu, o Ministério das Mulheres foi lá em casa. E eu ainda não entendi o porquê da Sofia nascer, velho. Num ambiente totalmente infavorável. Eu cedi inúmeras pressões, cedi mesmo, enfim. Beleza. Aí o Ministério, eu lembro como se fosse hoje. E aí as irmãs foram, a Vânia falou assim, Lana, eu preciso te falar, velho. Preciso te falar. E eu falei assim, ai meu Deus. Ai, fala, vai. Meu coração ainda é um pouco duro. Aí a Vânia falou assim, Lana, eu preciso te dizer isso, que a Sofia, tipo, não foi um bebê normal, velho. Sabe? Talvez hoje você não entenda o porquê. Quem conhece minha história acho que já conseguiu raciocinar o porquê, né? Eu sei, não entendo o porquê, mas tem um plano de Deus, velho. E na época, assim, enfim. Aí beleza, aí a Sofia, assim, nós vemos coisas assim, muito, muito maravilhosas. Aí com 1 ano e 3 meses, eu perdi o Kiko. E tipo assim, e hoje eu entendo, assim, foi uma pressão assim muito grande, mas só que hoje eu entendo que teve um propósito do Senhor no meio dessa pressão. Por quê? Eu entrei no nível, quando aconteceu tudo, eu perdi o Kiko, a Sofia era minha incentivadora. Ela tinha 1 ano e 3 meses. Eu tava chorando, porque assim, eu tentava esconder dos meus filhos que eu chorava. Mas só que ela viu, porque como ela era menorzinha, tinha muita mais a proximidade a mim, né, muito mais acesso a mim, ela falava assim, mamãe, não chora. Ela falava, mano, é coisa surreal. Ela falava coisa assim que você fala assim, mano, hoje eu entendo que realmente, sabe? Tipo assim, ela falava assim, mãe, não chora. Mãe, não chora. Aí eu falava, e eu não queria ir pra igreja, né? Eu vinha pra igreja, mas eu não queria estar na igreja. Enfim, tava no meu luto. Ela falava assim, mamãe, não chora. Vamos pra igreja. Mamãe, a gente tem que ir pra igreja. E eu falava, tipo assim, sabe daquele jeitinho? Então hoje você fala assim, velho, como poderia ter sido diferente se eu não tivesse cedido a pressões naquele momento? Ao qual era um propósito de Deus. Sim. Então, às vezes, até no propósito que Deus tem pra nós, porque Deus tinha um propósito. Sim. Na vida de Sansão, velho. Sansão foi um cara que fez história. Talvez o final dele foi triste, mas foi um cara que fez história e deixou um exemplo pra gente. Ele tinha um propósito de Deus, né? Porque o que ele tinha não era dele. Era algo que Deus deu pra ele. Então, muitas das vezes, a gente tem algo de Deus em nós. E às vezes no nosso processo, no nosso propósito, existem circunstâncias infavoráveis, a gente não entende, a gente começa a ceder. E talvez aquele percurso, até você chegar ao destino final, poderia ser mais, como que eu posso falar assim, não tão agressivo. Não tão agressivo como foi na minha parte. Então, muitas vezes a gente está no ministério, a gente está servindo, a gente acha que não vai existir coisas negativas. E se existe coisas negativas, Deus não está no negócio. Não, mas é nas coisas negativas que nós vamos ser moldados, nós vamos ser, moldados, libertos de muitas coisas. Então, eu acho que a gente tem que olhar em vários ambientes da nossa vida, sabe? A pressão exatamente não vem em coisas que não sejam de Deus. Vem sim, porque às vezes Deus precisa te pressionar, mano, pra você viver as coisas que Ele tem na sua vida. Mas aqui, a questão no meio dessa pressão que Deus traz sobre nós, às vezes a gente cede. E Deus não quer que a gente ceda, Deus quer que a gente resista. Né? É até importante a gente tocar nesse ponto, porque assim, no meio da caminhada, nós vamos ceder a algumas pressões. Isso aí é fato, entendeu? E Deus sabe disso. É verdade. Deus sabe disso. Nós somos limitados. Agora,
o que aconteceu com Sansão é que ele cedeu ao propósito central de Deus na vida dele. Sim. Né? Você contando a sua história, você cedeu a pressões, mas você não cedeu ao propósito central de Deus na sua vida. Você não se afastou. Entendeu? Você cedeu, você talvez entregou um cargo, se afastou. Né? Exatamente. Pontos que a gente cede, mas o principal, que é o propósito de Deus na nossa vida. Esse é o que a gente não pode ceder nunca. Né? Isso que fica como lição pra gente aqui na história de Sansão. Porque provavelmente ele teve outras situações onde ele cedeu em alguns pontos, mas o erro dele foi ter cedido naquilo que Deus tinha como propósito na vida dele. Naquilo que era o pacto de Deus com ele. Né? Porque ele ainda fala, eu sou nazireu de Deus. Né? E nazireu de Deus naquela época era uma pessoa que era separada por Deus, tinha um propósito, um chamado especial. Ele sabia que ele era. E ele abriu mão disso. Por quê? Por conta da pressão que ele sofreu. Então ele cedeu ao propósito central de Deus na vida dele, e até por isso que o final dele foi trágico, triste. Foi assim, na verdade Deus foi tão misericórdia, eu vejo a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, porque no último momento ainda Deus falou assim, não vou deixar ser tão... Exato. Né? Então, e até tocando nesse ponto, entra também a questão de que o nome de Deus ele nunca vai ser envergonhado. Justamente. Porque Sansão, ele levava o nome de Deus. Verdade. E ele envergonhou ali, quando ele cedeu, automaticamente ele entregou o propósito dele, né? E momentaneamente o povo de Israel estava sendo humilhado ali, o nome de Deus estava sendo humilhado. Mas Deus ele sempre vai ser exaltado. Justamente. Mesmo que no final, aos nossos olhos, seja um final trágico, Deus ele sempre vai ser louvado. Por quê? Porque lá nos últimos versículos fala que Sansão, com aquele ato ali de humilhação diante de Deus, ele reconheceu, pediu a Deus que devolvesse as suas forças. Naquele último ato dele ali, ele matou mais filisteus do que em toda a vida dele. Ou seja, ele honrou o nome de Deus. O nome de Deus foi exaltado ali, mesmo num final trágico para ele. Né? Então entram uns pontos importantes aí. A gente sempre vai ser pressionado. Sim. Cada um na sua área a qual, ponto fraco, né? Aquilo que você mais ama, enfim. Mas a gente precisa ter resistência. E se ceder, velho, não se afaste, não se distancie totalmente de Deus, sabe? Não saia... Porque nós somos humanos, nós somos tendenciosos, né? Às vezes a gente quer achar porque nós somos cristãos, a gente acha que a gente não pode errar. A gente está tentando buscar a santidade em Deus. A gente está buscando nos aperfeiçoar em Cristo, mas a gente sabe que a nossa carne, corpo e espírito, né? Então a nossa humanidade aí do pecado é super forte, né? Mas só que a gente pode resistir sim, vencer essas circunstâncias. Então e isso da questão de não sair do propósito central é o que faz muitos jovens abandonar, sabia? Porque eles estão num processo, e tipo assim, na minha realidade com jovens ao qual eu já lidei, eles colocam muito isso, até mesmo uma jovem que estava indo na célula, né, ela não está indo mais, isso não é uma realidade só de agora, mas me trouxe a memória agora. O jovem ele está vindo, certo? Ele está vindo para a igreja, está conhecendo Cristo e tal, só que ele ainda está naquela luta de resistir às pressões, sabe? Resistir às tentações e não ceder a elas. Só que, eu não sei, gente, eles não entendem que o errado, como que eu posso falar assim, eles vão, tem uma hora que eles não vão conseguir resistir. Mas só que aí eu acho que eles se sentem muito acusados e não querem continuar. Sim. Eles acham que eles não são mais válidos no reino de Deus, né? Eles acham que eles não têm que estar mais no ambiente cristão. Isso, e essa moça até conversando com ela, eu percebi que é algo que eles impõem neles mesmos, sabe? Eles não procuram saber de fato se realmente é isso. Tanto que quando ela chegou aqui na igreja, ela falou assim, nossa, eu nunca tinha entrado numa igreja cristã. Nunca tinha entrado. E essa igreja aqui me trouxe uma realidade ao qual pra mim, aos meus olhos, não existia. Porque, tipo assim, ela falou assim, ela veio, tipo, da realidade do mundo, assim, padrões a qual, tipo, né, o cristianismo não é que condena, é que nós somos um povo diferenciado. Porque se nós estamos em Cristo, nós não somos diferentes do mundo, então, né, enfim, tem uma coisa errada. Enfim,
E ela falou assim, nossa, eu cheguei aqui, mas a pessoa não se importou como eu estou vestida, não se importou como que eu venho, as pessoas me acolheram, as pessoas me abraçaram, né? Então, ela quebrou isso dentro dela. E às vezes, a gente precisa ser mais incisivo para quebrar essas questões dentro da juventude, velho. Fala assim, velho, se você cedeu à pressão, confesse. Fala, pai, eu errei, eu pequei diante de ti. Devolve minhas forças. Devolva minhas forças e sacode a poeira, velho. E segue. Então, acho que isso é um conselho, pelo menos eu acho, na minha parte, muito importante, sabe? A juventude que tá assistindo, a adolescência, até mesmo a gente que somos mais maduros, porque nós não somos velhos ainda. Exatamente. Entendeu? Estamos saindo da juventude. E a gente cede também. Não sei pra onde. Ô, meu filho, ajuda nós, né? A gente cede pressões também, né? Às vezes pressões que a gente acha que não vai nos danificar no futuro, mas nos danifica, né? E que a gente possa entender que se a gente ceder, a gente confesse diante do Pai. Peça, Senhor, renova as nossas forças e, gente, vamos pra frente, porque Cristo tá aí, o reino de Deus está... Fechei a Bíblia, hein? Eu já fechei também. Não dá, você tá vendo? Pô, essa aí não é fala. Eu vou ceder, eu vou concluir. Vamos falar de moda, né? Só de raiva. E agora vai continuar essa caída. Não, mas é isso, que a gente não venha a ceder. Caso a gente tropece, a gente levante e confesse ao Pai, porque Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados, tá? E prosseguir em frente, não desista de Cristo. Independente do que você, a sua situação agora, independente do que você fez, velho, não desista de Cristo. Porque Cristo é o centro, mano. Cristo é a nossa base, Cristo é a nossa coluna. Sem Cristo nós não prosseguiremos. Sem Cristo o nosso destino é a morte. E a morte sem salvação eterna. Então que você possa, independente de como você esteja, sabe? Você que tá vendo aí, eu não sei como você está. Mas coloque Cristo como a base. Velho, vai ser difícil. Vai ser, muito cansativo. Mas com Cristo você vai conseguir. Eu consegui, Alexandre conseguiu, Érica conseguiu, Agatha conseguiu, o Douglas que tá ali só nos gravando, conseguiu. A Letícia que tá com a bebê, a nossa mascotinha. Está conseguindo. Ela está conseguindo resistir às pressões sobre essa nova fase da vida dela, que é ser mãe. Resistir, eu tenho 3, resisti. Vocês aqui vão ter mais que eu. Mas é isso, a gente encerra hoje aqui, né? Muito bom. Com esse aprendizado, com esse compartilhar Papo aqui. legal, hein, gente? Além da palavra, porque esse é o quadro, além da palavra. Na próxima, ela vai trazer só um cafezinho pra gente ter aqui na mesa. Ai, Jesus. Sem o café, é mais fácil ceder a pressão. Vocês estão ligados. Mas assim, antes da gente encerrar, eu queria assim muito que cada um falasse aqui um conselho de como, sobre essa parte assim de não ceder à pressão, sabe? Eu visualizei isso, eu não sei os meus amiguinhos aqui, mas eu queria que cada um falasse na sua perspectiva, né? No como acha que um conselho bom aí para essa juventude, para as pessoas mais maduras, para os velhos, crianças, enfim, todos. Eu acho que um conselho interessante seria sempre buscar reforço de quem nós somos em Cristo. Porque às vezes a correria da vida e as pressões da sociedade no geral, mídias sociais, enfim, tudo que a gente falou, faz com que a gente esqueça, com que a gente apague, ou com que a gente só deixe meio de lado, sabe? Quem nós realmente somos, o que nós realmente estamos aqui para fazer. Então eu acho que quando a gente está próximo de ceder à pressão, é justamente por isso, porque às vezes a gente esquece do que Deus tem para nós, das promessas que nós vamos viver, nosso propósito, enfim. Então eu acho que pedir a lembrança para Cristo do que nós somos e do que nós temos para viver, sabe? Uau, muito bom, muito legal. bom. O meu conselho é basicamente o que a Agatha falou. Eu acho que nós precisamos saber quem nós somos. E essa certeza no nosso coração é só Deus quem pode dar. Justamente. Muitas vezes eu faço essa pergunta para Deus: Deus, quem sou eu? Quem eu sou no Senhor, sabe? Não quem eu sou para Ilana, para Alexandre, mas quem eu sou para o Senhor. Justamente. E todas as vezes que eu tenho dúvida ou que eu tô sendo pressionada por algo, eu sempre pergunto isso a Deus. E Ele traz a certeza de quem eu sou, e isso faz com que eu não ceda às muitas pressões assim, da vida real. Então o conselho que eu deixo é isso, gente.
muitas vezes a sociedade ela vai querer impor algo pra vocês. Tipo, ela vai querer falar pra vocês, não, vai por esse caminho, você não é isso, não tem problema você ir por aqui, não tem problema, todo mundo tá fazendo, isso aqui é normal, isso aí de estar fazendo desse jeito já passou, essa geração é diferente. Quando as pessoas começarem a te pressionar por padrões impostos, por qualquer coisa, como nós já falamos aqui, que você possa chegar diante de Deus e perguntar pra Ele quem você é. Porque eu tenho certeza que Ele vai te responder, e a partir do momento que Ele te responder quem você é, você não vai mais ceder à pressão. Porque por mais que você se ache chato, por mais que você, ache que você é turrão, não é legal, mas você vai saber que você é aquilo que Deus quer que você seja. E isso vai ser o suficiente. Top. Bom, o conselho que eu posso deixar aqui, usando até a vida de Sansão, e falando mais diretamente para os jovens, que a gente falou muito sobre jovens aqui e adolescentes. Acho que será, né? Que a gente é jovem. É verdade. Na verdade, acho que é porque a gente está no ambiente de jovens, né? Sim. Estamos entre líderes de jovens, pessoas que futuramente serão líderes também. Então. E eu também acho que esse público sofre mais a pressão. Jovens e adolescentes. Mas assim, é um conselho direcionado aos jovens, mas abrange amplo, todos. né? Que é a questão de você ouvir outras pessoas. Porque Sansão, velho, esse era meu conselho, velho. Ih, já era, perdeu. Vou deixar ele falar. Olha, gente, metendo... Não, mas é verdade. Eu ia usar, não, é sério, eu ia usar até o em Provérbios, que agora eu não vou lembrar onde tá escrito. Deixa eu falar. Gente, vocês não têm noção como é pressionante. É sério que o pastor até falou no nosso Coisa de Líderes aqui, ele usou. Eu vou achar aqui, tá? Vou achar que eu vou falar. Você tá cortando minha ideia de raciocínio. Eu até esqueci de falar. Não esqueceu nada. Sempre Ela vai dar um Google, pessoal. Olha a pressão. Mas, porque Sansão, ele... Peraí, deixa eu falar. Tá bom. Ela vai dar um Google. Perdão, gente, desculpa. Aqui, ó. Ela tá no Google mesmo. Ela gente. tá no Google. Não, eu tô Com pensando certeza, gente. gente. Ela é dessas. Gente. Como lidar com a pressão? Ela tá precisando isso. Não! E aí, eu vou poder falar? Falei. Sua vez. Obrigado. Então, porque Sansão, ele se colocou numa situação perigosa e ele sempre ouvia dos pais dele que ele não deveria fazer isso, né? Mas por talvez ter uma autoconfiança, ele se colocou numa posição de perigo e acabou cedendo. Então, o que eu posso aconselhar e tudo mais sempre ouça a outra pessoa. Ouça o seu pastor, ouça o seu líder, ouça o seu pai, a sua mãe, e não pense que você é autossuficiente para entrar em situações onde você acha que consegue lidar, onde você acha que vai conseguir sobressair, e no final você vai acabar cedendo à pressão. Então, tenha isso em mente. Sempre observe, seja uma pessoa mais observadora mesmo, sabe? De como que tá o seu meio, os seus amigos, né? O ambiente onde você está vivendo, o seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade. Sempre observe, né? Seja uma pessoa bem observadora, para que você não se coloque em determinadas situações onde você ceda a pressão e aí quando cair a ficha, né? Aí acontece tudo isso que a gente comentou aqui. Então, meu conselho é isso. Ouça aquelas pessoas que estão ao seu lado, que estão buscando te ajudar na caminhada com Cristo, né? Porque o centro de tudo isso aqui é Cristo, é a nossa vida com Cristo, né? Para que a gente não ceda a essas pressões. Não ceder na pressão dos meus amiguinhos aqui, você entende? Vai. Vou ler aqui em Provérbios 15, 22. Quem pensa que pode vencer na vida sozinho, vai fracassar totalmente. Quem procura ajuda e pede conselho será bem sucedido. Uau. Nós estamos mentindo. Não estava, gente. Jamais. Jamais. E isso é algo, na verdade, me trouxe. Por isso que eu citei o pastor, porque a gente tem aqui os nossos encontros na segunda-feira sobre treinamento de líderes. E o pastor tem trazido homens, pastores que são referência aqui para nós e de verdade. Olhando o que a juventude precisa, é exatamente isso. Por isso que na hora eu falei assim, ele precisa entender que existem pessoas, existem homens e mulheres de Deus que podem dar conselhos que são referência de Cristo. Então, se a gente identificar que existe alguém que é referência em Cristo, gente, em Cristo, que Cristo é quem
conduz a pessoa, a gente tem que buscar conselhos. Porque se a gente tentar resolver sozinho, a Bíblia é clara e nos fala isso. Nós fracassaremos. Mas se a gente buscar conselhos, nós seremos sábios e venceremos. Então, fica essa dica aí. Quando eu falei que ele... Você complementou o que eu comecei. Entendeu? Bom, Você entende, mano? muito bom. Mas é isso, gente. Nós vamos encerrando aqui. Amém. Lembrando vocês, não esquecer de seguir aí. Você que só viu aí, segue. Segue porque, né, talvez fale assim, não, mas é muito pouco que tem aqui nesse YouTube, mas aqui é o começo de muitas coisas. Eu queria falar rapidinho, só do patrocinador, bem rápido. Falei. Deixa eu só falar pra eles curtir e comentar. Falei. Ó, vocês segue, curte, comenta, compartilha. E assim, comenta Manda aí aqui nos grupos, né? Isso, Nos verdade. Coloca no status. Isso. E comenta aí o que você achou, qual pressão você cedeu, Isso. como que você fez para sair, né? Quando você cede, você entra num ambiente, como que você fez para sair? Quem foram as pessoas especiais que você buscou como referência, Legal. que você pediu conselho? É muito legal. Se você colocar aí, a gente vai responder. Nós vamos interagir com você, tá bom? E é isso, a nossa amiguinha aqui vai falar dos patrocinadores. Bem rapidinho, tá, gente? Quero agradecer, né? Nós queremos agradecer aí cada patrocinador que nós temos. Graças a Deus está crescendo os nossos patrocínios, então nós achamos por bem não falar o nome de cada um aqui no vídeo, mas todos eles estarão aí no final, no link aí do vídeo e também no Instagram. Nós vamos criar uma paginazinha de destaque lá e aí todos os patrocinadores vão estar lá. Vocês podem seguir eles também, abençoar a vida deles como eles têm abençoado a nossa. E também queria dizer que se você quer ser um patrocinador, comenta no vídeo. Quero ser um patrocinador. Sim. A nossa equipe vai entrar em contato aí, ó, nossa equipe. A nossa equipe, Vamos entrar em contato para tentar entender aí como você quer nos abençoar, tá bom? E é isso, gente. Abençoe essa obra e seja abençoado por Deus também. Ô, gente, já que a gente tá aqui num ambiente Espiritual. Não. Eu quero falar pra vocês assim, que essa equipe do Talking, tem o Douglas que tá ali, que ele é da parte de gravação, a Letícia também é da parte de gravação, que ela tá com a neném, que ela tá... A mulher é tão dinâmica que ela consegue cuidar do bebê, amamentar, fazer os bastidores. Mano, a mulher é só Dalila que foi uma... Mas nós aqui, mulheres em Cristo, somos diferenciados, somos sorte. Aí eu quero falar pra você. Aqui tá a Érica, né? Vocês viram aí a Érica. Ela trabalha na parte do financeiro. Então ela que... Talvez você receber aí alguma... O número do Pix. Entendeu? Ela, entendeu? Ela aqui que administra essa parte. A Agatha também é na parte aí dos bastidores, onde ela faz também Instagram, edição de vídeo, né? Making off e tudo. E aqui tá nosso patrão. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Ó, acima dele só o Senhor Jesus. E o pastor, né? Mentira, né? Tudo, correto? Os obreiros e os líderes e um monte de gente. Desastre. Ele aqui é a pessoa que está na liderança, na incumbência, porque um projeto sem um líder fica uma bagunça, uma desordem. E ele tá aqui pra isso. E eu sou uma mera... Para. Não, ela é pregadora, ela é pregadora. Não, aqui. Não, esquece essas coisas. Você é o host Não, do podcast. Não tem como. Host. Gente, um dia, sério, a gente vai ter uma conversa aqui só groselha. Porque eu tenho que falar pra vocês como eu caí aqui. É uma boa história. É uma boa história. Então, enfim, mas é isso. Nós estamos aqui pra servir ao reino de alguma forma, né? Para a glória do Senhor, alcançar vocês aí. Isso cresceu no coração de umas pessoas e assim, um dá ideia, um rega, o outro colhe e assim a gente vai seguindo no reino. Mas é isso aí, gente. Deus abençoe e a gente não pode encerrar esse vídeo, óbvio. Deixa eu só falar uma coisa antes. Meu pai, esse episódio vai ficar Se muito vocês grande. quiserem, gente, foto da família da Érica, comenta a família. Família Almeida, Só vou postar se o vídeo tiver mais de 500 curtidas. É isso, gente. Então, esse foi o primeiro episódio do Além da Palavra.